Vamos pedir a força da nossa grande intercessora, Maria Santíssima, que intercede por nós, todos os podemos receber o seu Filho aos pés de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos sentar, os nossos estão de pé. Boa noite. Pai Jesus, o amor de Maria esteja contigo. Amém? O irmão falou, meu nome é Tiago. Eu, graças a Deus, tenho 27 anos, quase completando 28. Eu sou da cidade de São Bernardo do Campo, lá na BC Paulista. E lá eu sou pregador da palavra, eu exerço há 4 anos já, e sou também ministro de música, isso há pelo menos 12, 13 anos, foi onde eu comecei a caminhar na igreja. E por graças a Deus estamos aqui nesta noite, mais uma vez reunidos para pregar a palavra de Deus. Estive com vocês aqui dia 23 de dezembro, ali às portas do Natal, né? Tive a graça de ter vocês como presente ali no fim do ano, e graças a Deus estamos juntos nesta noite novamente, amém? Amém. O tema desta noite é algo que nos remete à vivência desse tempo que nós estamos na igreja, mesmo já às portas do último ano da Semana Santa, mas que é importante que nós entendamos este termo dentro da semana, dentro deste momento de quaresma, para que nós façamos uma boa Semana Santa para poder ressuscitar com Jesus, amém? O tema desta noite é perdão. Eu queria convidar você a pegar sua palavra comigo. Você pegar o Evangelho de São João, no capítulo 20. O Ministério do Evangelho para nós também. O Evangelho de São João, capítulo 20. Versículo 19. Amém? Alguém não achou? Meu Deus, ficou bom de Bíblia. Vocês estão ficando bom de Bíblia. Glória a Deus. João capítulo 20, versículo 19. Aparições aos discípulos. Vai nos falar o seguinte, a palavra de Deus. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavras de salvação. Você escreve a sua palavra, dê um beijo bem apertado, bem forte nela. Pode dar um beijo na sua palavra. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Traga o seu coração um instante, feche seus olhos. Fala assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Olha com força: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que esta palavra possa ser semeada no meu coração. Possa
ser semeado no meu coração, para que nesta pregação que nessa pregação, e pela minha fé, pela minha fé, possam gerar frutos na minha vida gerar frutos na minha vida, e na vida daqueles que fazem parte da minha vida. que fazem parte da minha vida. Amém. Irmãos, perdão. Quando nós temos a palavra perdão, uma palavra grega do latim, e queremos dizer que perdão é dar todo de coração. E como é dado todo de coração? Jesus, quando ele apareceu aos apóstolos, após a sua ressurreição, nós estamos aqui então antecipando. Jesus, quando apareceu aos apóstolos, ele primeiro desejou-lhes a paz. Após isso, então, ele soprou o Espírito Santo. Vamos falar aqui na palavra, na explicação, que é o hálito de Jesus, é o Espírito Santo. Então, quando soprou sobre eles o Espírito Santo, eles deu uma ordem, falou o seguinte: eu vos envio como discípulos, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem não perdoardes, eles serão retidos. Eu queria me ater a esta parte da palavra, quando os discípulos são enviados a trazer esta palavra para nós. Nós que estamos aqui neste grupo de oração, que viemos aqui às quartas-feiras orar, buscar a Deus, nós também recebemos o Espírito Santo, Senhor. Nós também então saímos aqui cheios deste Espírito Santo, fortificados pela palavra, ali, unidos nessa autoridade da palavra de Deus. E nós temos aqui como uma missão, fazer aquilo que os apóstolos fizeram, ser enviados por Jesus para o mundo proclamar que Jesus é o Senhor. Amém? Ou seja, nós estamos fazendo os mesmos passos dos discípulos, mesmo sem estar na época de Jesus. Então, é fato que se nós queremos continuar sendo discípulos de Jesus, nós precisamos dar este outro passo para a nossa vida, que é o ato do perdão. O perdão, que é algo que muitas vezes para nós é algo muito difícil. Para nós é algo talvez quase impossível de dar o perdão em vista das nossas experiências de vida. O perdão para nós muitas vezes é difícil, porque algumas pessoas das quais nós confiamos tanto, nós fazemos tanta confiança, e nós depositamos a nossa vida, pessoas nos traíram muitas vezes. Talvez nós temos uma carga de confiança às pessoas, e chega um ponto que nós não acreditamos mais no arrependimento. Chega a tal ponto da nossa vida que por mais que as pessoas falem, por mais da vez que o pregador fale para você, que a palavra diga para você, você não acredita, porque aquilo que você viveu lá atrás é como se fosse uma ferida dentro do teu coração. Então, quando nós somos chamados então a cheios do Espírito Santo dar o perdão, nós estamos tirando também de dentro do nosso coração uma ferida. Uma ferida enraizada que nos impede de encontrar a Deus. Porque só é capaz de perdoar aquele que ama, amém? Fala para o seu irmão, você só pode perdoar. Fala para o seu irmão, você só pode perdoar se você amar. E você só pode amar. Você só pode amar se você perdoar. se você perdoar. É fato que nós não vamos conseguir perdoar, irmãos, se nós não amarmos. E por que nós não amarmos, Tiago? Eu não preciso amar todas as pessoas dessa igreja. Mentira, você precisa amar todas as pessoas que estão nessa igreja. Você precisa amar a sua família, precisa amar aquele seu vizinho que talvez te incomoda, precisa amar aquela pessoa que quando você está passando na rua, está atrasado no trabalho, está com a roupa toda passada, passa um carro e joga água em você. Já passou por isso, não passou? E a gente fala o quê? Nossa, podia acontecer tal coisa, né? A gente já vai com a palavra de maldição, né? Eu vim para cá, eu saí de casa, o céu estava lindo, estava no céu azul, estava no sol. Eu pus até um óculos na mochila. Eu falei, não vou levar guarda-chuva. Hoje não chove. Hoje não chove. Eu entrei no trólebus, que deixa no Jabaquara. Ele chegou no centro de São Bernardo e começou a cair os pingos já. Eu falei, meu Deus, eu sei a noite do meu agora. Chegando no Jabaquara, já pensando, né? Tomara que o Jabaquara esteja sol. Eu não quero chegar até ainda, para eu poder chegar tranquilo na população, não chegar parado. A gente tem que me arrumar na população, né? Camisa passada, cheirosinho, para dar o melhor para você, né? Dito e feito, eu cheguei lá no Jabaquara, aquele não é nada. E eu desci correndo, tem que imaginar isso, 6 horas da tarde, eu correndo lá para baixo para pegar o ônibus. E lá eu já pensando, depois eu vou chegar todo ensopado, eu vou chegar fedido, eu vou chegar com a minha toda ensopada na rua. Mas amém, cheguei. Eu, graças a Deus, hoje eu não desejei mal, eu não ofendi a Deus porque estava molhado quando eu cheguei
deixar isso claro aqui. Mas o que o irmão falou, glória a Deus que nós estamos aqui. Em tudo nós temos que dar graças a Deus. E essas pequenas coisas, elas vão criando em nós como se fossem essas feridas. É como você, quando de repente você tem uma alergia e você começa a se coçar. Talvez no começo é aquela pequena bolinha que você fica apertando. Mas depois aquilo cresce. O perdão é a mesma coisa. Quando nós não damos o perdão, nós vamos deixando criar feridas em nós. E por mais que nós pensemos que o outro que está machucado, não. Somos nós que ficamos machucados. Bem? É por isso que nós precisamos do perdão. E aí, tem 3 tipos de situações de perdão que eu queria trazer a você. Uma delas é quando nós não conseguimos nos perdoar. Quando nós buscamos a Deus e nós lemos a palavra, nós entendemos não só pelo aquilo que Jesus foi e é, para aquilo que Maria foi e é, como aquilo que os santos foram em vida. E nós talvez olhamos para os nossos santos de devoção, olhamos para aqueles que nós miramos no dia então chegar a este convívio. E nós ficamos muitas vezes desmotivados a chegar lá, e nós não nos achamos dignos deste perdão. Então, muitos de nós chegamos à igreja, buscamos a Deus, mas quando o nosso pecado aparece diante de nós, a gente não consegue se perdoar. Entende? A gente não consegue permitir que o Espírito Santo desça e possa nos lavar. A gente não consegue muitas vezes ir no confessionário com o padre estava ali confessando, porque nós não nos achamos dignos da misericórdia de Deus. E é isso que nós nessa quaresma temos que ver, o tempo de conversão, o tempo de santidade. Quaresma é o tempo de santidade, é isso que nós somos chamados nessa quaresma. Mudança de vida, mudança radical de vida, caminhar no sentido contrário do que nós estamos. É isso que a quaresma nos propõe na igreja. Então nós precisamos tomar essa atitude, engolir muitas vezes este sentimento de autoculpa, porque Deus não desculpa. Quem nos acusa é o próprio inimigo de Deus, também. É Ele que nos acusa e faz com que nós pensemos que nós não merecemos este perdão. E aí então nós não conseguimos dar este passo, Deus, nós não conseguimos orar, e vai criando feridas. Uma segunda situação ainda do perdão é quando nós não conseguimos pedir perdão. Muitas vezes acontece, creio que acontece com você também, aqui mesmo, naquele povo é mais santo, lá no PC é mais frequente isso, que nós não conseguimos pedir perdão para as pessoas porque nós nos achamos talvez um degrau acima, nós colocamos talvez degraus como se nós fôssemos acima, se fôssemos soberbos, como se aquela pessoa que nós erramos não merecesse o nosso pedido de perdão, como se aquela pessoa não fizesse mais que a obrigação de nos engolir do jeito que nós somos. Porque pedir perdão também é uma coisa difícil, e para pedir perdão a gente precisa ser humilde, precisa ser bom, precisa ser simples, a gente precisa reconhecer dentro de nós que nós erramos. O primeiro passo para a nossa mudança é reconhecer o nosso erro. Então, para pedir perdão, nós precisamos reconhecer que nós erramos. E quando chega a outra pessoa, é difícil esse etapa de pedir perdão também, não é? Então, no tempo de quaresma, olha as 3 etapas do perdão: o perdão a si mesmo, pedir perdão ao outro, e o terceiro aqui, talvez seja o mais habitual para nós, que é dar perdão. Voltando àquela primeira questão, talvez o perdão também seja difícil para nós, mediante aquilo que o outro fez para nós. Nós atendemos no nosso grupo de oração vários casos de casais que se dissolvem, casais que se separam dias e dias, porque a esposa fala que o marido não merece mais o perdão, porque todo dia é a mesma coisa, porque todo dia o marido pede perdão e faz a mesma coisa, porque ele fala que vai mudar e não muda, porque ele fala que ele vai mudar de vida, ele vai mudar o jeito dele, ele vai caçar um emprego, sei lá, mas ele não muda. Então muitos casamentos têm se dissolvido pela falta de perdão, porque não mudou ao outro. Mesmo jeito dos maridos também. Muitos aparecem lá reclamando das esposas, que quando vem para a igreja são santinhas, mas quando chega em casa, meu Deus do céu, quantas e quantas mulheres não estão convertendo, estão desconvertendo seus maridos, porque dentro da igreja, desculpa falar isso para você que está vendo aqui nesse vídeo, mas a gente talvez está muito mais santinho de pedestal do que um santo de vida também.
vezes a gente na igreja é um pouco carismático, a gente sabe orar, a gente sabe clamar a Deus, a gente sabe ministrar por mão, a gente sabe tocar, a gente sabe pregar. Mas quando chega na nossa casa, quando chega no convívio com as pessoas que nos conhecem melhor do que as pessoas da igreja, a gente muda, a gente se transforma. Ah, mas também eu não sou de ferro, né, Thiago? Você acha que é assim? Você não sabe como é que é lá em casa? Eu sei como é que é na tua casa, querido. Na minha casa não é diferente. Não é porque eu prego a palavra, não é porque eu toco, não é porque eu faço coisas da igreja que eu tenho uma imunidade de santidade na minha casa, não. Não é porque nós servimos a Deus que nós criamos essa imunidade, a situação de pecado, a situação de falta de perdão. Pelo contrário, as pessoas começam a nos tentar para a gente cair. E aí que nós precisamos resistir. E você pode falar para mim, Thiago, mas eu estou rezando para o meu marido há tantos anos, eu estou rezando para uma conversa e não adianta. Eu rezo, mas todo dia a mesma coisa. Eu rezo, mas ele não muda, ele fica me perseguindo, ele me ofende, ele me bate, ele me xinga, o que seja. E aí eu falo para você, continua dando perdão. É muito interessante essa questão do perdão, porque nós podemos observar, por exemplo, a partir da vida de Santa Mônica, que rezou mais de 27 anos pela conversão do seu filho São Agostinho. É isso que nós precisamos fazer: dar perdão consecutivo, dar perdão todos os dias, dar perdão toda hora. Tiago, mas ele não merece. Eu falo para você: quem somos eu e você para dizer que o outro não merece perdão? Nós estamos aqui, Jesus está aqui na cruz e você sabe muito bem, nós não merecíamos o sacrifício de Jesus, nós não merecíamos por nada o sacrifício de Jesus, nós não merecíamos que ele morresse, que ele sofresse, assim como Santa Brígida, nós não merecíamos que Jesus tivesse mais de 5.000 golpes no seu corpo, nós não merecíamos que Jesus morresse numa cruz, mas Jesus não quis saber disso. Jesus que é a pura misericórdia, Jesus que é o puro amor, derramou sobre nós o seu sangue e nos lavou de todos os nossos pecados. Nós não merecíamos, mas Ele nos perdoou. E eu falo para vocês, se nós queremos imitar a Jesus, por que nós estamos escolhendo quem pode e quem não pode perdoar? Por que nós estamos escolhendo? E aí eu faço uma atenção para você, desculpa falar desse jeito, falar em tão alto, mas é uma verdade. Quem somos nós de achar que o outro não merece perdão, sendo que todas as vezes que a gente pede perdão a Jesus, ou que a gente se confessa, nós recebemos? Falta-nos este grau de humildade para dar o perdão ao outro. Falta-nos este grau de santidade para perdoar o outro. Não interessa se ele não está merecendo. Muitas vezes ele realmente não merece, humanamente falando, mas diante de Deus nós não podemos escolher quem se perdoa. Pedro perguntou quantas vezes devias perdoar. O que Jesus falou? 70 vezes 7. 70 vezes 7 é um número simbólico. Por mais que tenha 70 vezes 7, 490 no pecado. Por mais que tenha 490, por mais que tenha este número, nós precisamos perdoar mais, não necessário mais. Não há limite, porque quem perdoa ama, quem ama, é esse o nosso grau, é essa a nossa missão da igreja. Jesus, todas as vezes que nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Se nós queremos imitar a Jesus, nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez e é perdoar. A palavra falou bem claramente: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles serão retidos. Quando você não perdoa o seu irmão, a culpa já é sua. A palavra fala bem claramente: eles lhe serão retidos, ou seja, eles serão retidos a você. Quando o seu irmão pede perdão, você não dá o perdão para ele, aquilo que é pecado dele se torna teu pecado. Eu acho que ninguém tem um pecado mais ali na sua vida, né, senhor? Não, né? Já é difícil o que a gente tem, imagina com mais um. É tempo de perdão, é tempo de buscar a misericórdia de Deus, é tempo de nós nos abrirmos esta graça do perdão que ama, para que a gente possa ter uma oração mais consistente, uma oração mais sólida. É preciso que nós temos este tempero de perdão. Vamos encarar o perdão como um sal dentro de uma comida. O que acontece com uma comida quando está sem sal? Uma comida sem gosto, uma comida ruim, uma comida que não dá para comer. Você tem problema de saúde, mas é uma comida ruim, não é boa. É o sal que dá o sabor. É isso que nós precisamos fazer no nosso caminho, dar este sabor, dar este vigor ao nosso caminho, que
que é a graça do perdão. Quando nós damos o perdão, nós estamos fazendo o mesmo que Jesus faz conosco. Quando nós damos o perdão, nós estamos fazendo o mesmo que Jesus fez conosco. E se nós queremos ser santos, nós precisamos imitar os santos. Amém? Para que a gente possa ver um pouquinho essa dinâmica do perdão, eu queria que você pegasse outra palavra comigo. Ela está lá no Evangelho de São Lucas. Pega comigo para a gente acompanhar. Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Lucas 15, versículo 25. Amém? Vou falar o seguinte: o filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou o servo e perguntou-lhe o que havia. E ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolherizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a história do filho pródigo. Você conhece o Evangelho de domingo na Santa Missa, mas eu queria manter a história do irmão do filho pródigo. Nós conhecemos o filho que pediu parte da herança para o seu pai e foi para o mundo, que falou meretrizes. O que são meretrizes? São mulheres da vida. O irmão pediu sua parte da herança, o seu pai o deu e ele foi, mas o outro irmão ficou. Os dois trabalharam na fazenda, mas o irmão ficou. O irmão que gastou tudo, um dia se arrependeu e falou: vou voltar para a casa de meu pai. Não quero mais comer lavagem, eu prefiro ser empregado do meu pai do que comer lavagem de porcos. É onde ele estava trabalhando. Ele então voltou e o seu pai acolheu, como todo bom pai acolhe aquele que perdoa. Mas nós temos aqui o irmão do filho pródigo. E ele, fazendo justiça aquilo que ele fez, falou: eu estou aqui contigo todos os dias, eu trabalho contigo, eu honro as suas ordens, eu não fugi com a parte da herança, eu estou aqui a todo momento, eu te sirvo, faço da minha vida tua. Por que ele, quando volta, você manda matar um novilho gordo? É briga de irmãos, mas é algo atual para nós. Ele foi e voltou, porque você acolheu e deu tudo isso, e para mim que estava aqui o Senhor não deu nada. Este é um claro exemplo da nossa situação de perdão. Este é um claro exemplo quando nós não permitimos dar o perdão ao outro, porque o pai já deu o perdão. O pai já acolheu, todo bom pai perdoa o seu filho, independente do que o seu filho faça, ele dá o perdão. Mas por que então tem a história do irmão? Porque o irmão estava também ambicioso, porque o seu irmão tinha ganho. O senhor, não estou falando que ele era ruim, ele era fiel, ele era bom, ele servia, ele estava com o seu pai a todo tempo. Mas quando o seu irmão voltou, ele não soube acolher o perdão. A palavra para mim não fala que o irmão perdoou o seu irmão. Mas eu creio que ao final dessa história ele perdoou sim o filho pródigo. Jesus, ele quer fazer o mesmo conosco. Talvez ele e você saímos para o mundo para gastar aquilo que era a nossa parte da herança. Talvez ele e você preferiu sair do dia pela porta e falar: Jesus, não que é meu de direito de memória. E nessa noite, Jesus, ele nos apoia de braços abertos para nos dar este perdão. Eu não sei quais são as meretrizes do mundo que você tem gasto no seu dinheiro. Eu não sei o que o mundo tem feito você gastar os seus bens. Eu não sei o que te levou a sair da caminhada com Deus, se o seu próprio tem forte uma paixão, temor a Deus. Eu não sei o que foi que te tirou da presença do Senhor. Eu não sei
sei tão pouco porque você pediu sua herança se você já é rico estando aqui. Mas o Senhor Ele quer fazer com você assim como fez o pai que veio pródigo. Te acolher de braços abertos, muito mais do que te acolher de braços abertos. Ele quer fazer uma festa, porque você está voltando para Deus essa noite, amém? Isso é quase a razão que você está voltando para Deus. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite. A vitória de Deus em sua vida, o seu retorno à casa de Deus. Essa sua quaresma não vai ser a mesma. Não vai ser mais apenas um tempo de 40 dias que você faz o seu jejum. Não vai ser um jejum qualquer. Vai ser um jejum de conversão, um jejum de salvação. Porque assim como o filho pródigo retornou para Deus, você nesta noite está retornando para o Senhor. Eu creio e profetizo na tua vida, meu querido, a volta para o Senhor nesta noite. Deus está te acolhendo e Ele está fazendo festa. Nós ainda temos dias da quaresma para se consumar. Ainda faltam 2 semanas. Mas Jesus já está fazendo festa. Porque nesta noite você está voltando para Deus. Está voltando os seus sonhos. Está voltando a sua esperança para Deus. Talvez lá fora tiraram os seus bens, aquilo que você tinha de valor. Mas nesta noite, em nome de Jesus, você está de volta à casa do Pai. Amém? Você quer a glória do Senhor, que você está de volta à casa de Deus. E diferente de como foi este irmão do filho pródigo, Deus não vai fazer isso com você. Ele te acolhe com festa. Os anjos te acolhem com festa. Virgem Maria te acolhe com festa. Os santos do céu te acolhem com festa. Porque você está voltando para a casa de Deus esta noite. Uma pergunta para você, para que nós possamos orar. O que nós precisamos deixar esta noite lá fora para poder entrar na casa de Deus? O que na sua vida, na minha vida, nós precisamos deixar do lado de fora da porta nesta noite para poder entrar em casa? O que eu e você nesta noite precisamos renunciar? Talvez seja a causa de perdão. Não só dar ao outro, mas receber ou ser perdoado, não sei. Mas o que nesta noite eu e você precisamos deixar do lado de fora da porta para poder entrar na casa de Deus? Feche seus olhos um minutinho, procure o seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, eu decido. Fala mais forte: eu decido nesta noite deixar do lado de fora da porta os meus pecados, as minhas falhas, a minha falta de perdão, aquilo que me afasta da sua presença. Porque assim como o filho pródigo, eu estou voltando para casa, eu estou voltando para ti, Senhor. Eu gastei a tua herança, mas nesta noite eu quero voltar para os teus braços, voltar para o meu lugar, voltar para a tua casa, Senhor. Este lugar sempre foi minha casa. E nesta noite eu decidi voltar. Coloque no seu coração, os olhos fechados. Vamos cantar isso a Deus. Este retorno a Deus. Este vinho dessa graça do perdão. Este perdão que nos aproxima, este perdão que nos ensina a amar. E este amor que nos ensina a perdoar. Como no teu coração ainda orando no teu coração sobre tudo isso que nós meditamos, isso que nós profetizamos sobre nós. Ouvindo essa canção vai dizer isso para você.